tabela aí só aparece quando o Inter ganha. Porque quando... É impressionante, São Paulo ganhou, chegou lá. O Galo chegou lá e ninguém mostrou essa tabela. Faz 4 rodadas que o Inter não perde. Eu quero ver no final. Né? Porque o Galo foi empate. Mas a tabela só vai interessar no final. Porque o Corinthians também tem ganhado, mas não tá aparecendo aqui. Por quê, Ronaldão? Porque não... O Corinthians não joga, você quer que apareça como? É culpa. Eu não sou CBF, eu faço o calendário. Ai, gente. Capilanes, você tá brincando com a sorte, hein? Meu Deus. Eu vou dar uma de Diniz daqui a pouco. Tá bom, agora, Chico Garcia. Mostramos as chances de título, muda a cada rodada, a gente tem percebido isso. O São Paulo, muito menos pelo que ele deixou de representar nessas chances, mas muito mais pelo desempenho ruim que preocupou na rodada. Não porque o São Paulo, nossa, acabou agora, o São Paulo não ganha mais o campeonato. É que o desempenho foi muito abaixo daquilo que o próprio São Paulo apresenta. Mas eu imagino ainda que vai se recuperar. Tem o clássico contra o Santos e o Santos está focado em outra coisa, né? Isso também facilita. Depois tem o Atlético Paranaense. Aí que mora o perigo. O Santos desinteressado é um perigo. É verdade, é verdade. Eu que o diga. Depois tem o Atlético Paranaense na outra semana e depois o confronto direto com o Inter. Renata, matematicamente e até pela ascensão do Inter, é óbvio que o Inter voltou para a briga. A gente está falando de uma diferença de 6 pontos em que o Inter vai pegar o Goiás e o Fortaleza, enquanto sim, mas um jogo lá no primeiro turno, completamente atípico, e inclusive tem que dar o troco agora, né? Tem que vencer agora se perdendo no primeiro turno. Goiás e Fortaleza o Inter pega, depois o confronto direto com o São Paulo. Enquanto depois que o São Paulo... Grêmio. E depois o Grenal. E depois é o Bragantino. Ela tem toda a tabela na cabeça. Não, aí depois o Atlético Paranaense fora, o Sport em casa, depois o Vasco fora, o Flamengo fora e o Corinthians em casa. Mas o que eu quero dizer é que daqui 3 rodadas tem um confronto direto entre Inter e São Paulo, em que a diferença que hoje é de 6 pode não ser de 6. Pode ser menos essa diferença. E aí no confronto direto você consegue tirar esses 3 pontos, o chamado jogo de 6. Então é óbvio que o Inter voltou para a briga, mas respondendo à pesquisa, o principal concorrente ao título do São Paulo para mim é o Grêmio. Por que ninguém fala do Flamengo, hein, Ronaldo? Por que todo mundo agora deixou o Flamengo de lado, que era o time, inclusive é o meu palpite de campeão brasileiro lá do começo da competição, mas ninguém mais fala no Flamengo porque está vivendo uma instabilidade. Por causa do São 10 rodadas até o fim. O trabalho do Rogério Ceni não está surtindo efeito pra gente aqui, pra gente poder ter essa força no que vamos dizer sobre o Flamengo. A gente não sabe o que acontece. Impressionante, num clássico você vencendo de 1 a 0, você toma uma virada, é incrível o que aconteceu. E jogadores não se entendendo, e o próprio Rogério Ceni também, nas declarações, sendo infeliz demais, falando que criou e não conseguiu fazer e tal, e jogou tudo para os jogadores, erros grotescos. Quem que errou foram os jogadores. E você mas o Arrascaeta falou que foi vergonhoso, o jogador Arrascaeta. Sim, o jogador falar uma coisa, agora quando vem do treinador que fala que criou oportunidades e não fez, e jogar erros grotescos... A relação não tá boa, né? A relação... Por isso que a gente não coloca o Flamengo nessa aí. Porque time, grupo, tem um grupo enorme, jogadores espetaculares, mas não tem aquela mesma união. Agora, Paulo Roberto Martins, a tabela, a gente tem uma limitação na pesquisa, não podemos colocar todos os times, mas tem muita gente aí crescendo de produção. O Botafogo, que mandou embora o Paulo Autuori, está vendo o Paulo Autuori recuperar o Atlético Paranaense. Verdade. O Corinthians com o Mancini é outro time. O Fluminense tem seus altos e baixos, mas vai aí apronta, tira pontos do Inter, pontos do Flamengo, e aí vai. Tem o Santos e o Palmeiras, que se não tivesse a Libertadores, estariam ainda na briga pelo título. E aí, Paulo? Ô, Renata, eu prometo a você que serei breve, porque fui cortado pelo meu amigo Charles e por Marcelão. Mas vou dizer uma coisa para você, honestamente. Desde o começo do campeonato, né, o Atlético foi pintado como um provável campeão brasileiro pelo elenco, por São Paulo e essas coisas todas. O campeonato rodou. O São Paulo deu uma disparada agora, né, nessa fase do campeonato. Ele é, na verdade, o grande concorrente ao título, o mais favorito a ganhar o título, mas eu acho que o Atlético vai incomodar. O Atlético vai brigar com o São Paulo por esse título brasileiro desse ano de 2020 e 2021. Só um detalhezinho. Quando o Everton Guimarães fez alusão à libélula, não é para você, Chico, era para Renata.
Você cresceu na cadeira, ficou todo entusiasmado. É para Renata. Ele citou a Renata. Era ela, a libélula. É isso aí. Ainda bem que você avisou, Paulo. Ainda bem. Me empolguei um pouco aqui. Agora, o Paulo e o Everton estão muito consonantes hoje. Estão muito juntinhos os pensamentos. Eu tô entendendo Everton, isso aí. ele falou em Atlético Tô entendendo. Mineiro. Sabe por quê? É aquele chora-coração dele, não é? São Paulo que ele não consegue. O Cuca tá arrebentando nesse momento, mas... São Paulo é São Paulo, Everton. E não dá para tirar o Galo, porque o Galo também faz esse jogo justamente contra quem? Contra o Santos, jogo atrasado. E aí, Everton? Renata, você falou um negócio aí que me chamou a atenção. O Santos descompromissado é um problema. O Santos compromissado já tem sido. Na Libertadores a gente viu. Um duríssimo adversário para o Boca e só não trouxe 1-0 porque a arbitragem, né? Aliás, a Conmebol está querendo fazer uma homenagem merecida ao finado e saudoso Maradona, faz uma estátua, né? Não precisa querer botar os caras na final no apito, não funciona. Então o Santos veio com um resultado que ainda deixa o Santos muito vivo. Ah, mas o empate com gols não vai precisar, o Santos vai ganhar o jogo. E fácil até, acho que uns 3. Enfim, guardem esse momento. Agora, esse é o grande problema, Renato. A instabilidade do Atlético é o que mais me incomoda. Ficou com o jogo atrasado em relação aos demais, jogo atrasado e todo mundo computava 3 pontos. Aí pegou o Atlético Paranaense aqui e deu no que deu. Agora é o Santos, né? Que o Atlético, inclusive, perdeu na Vila no primeiro turno. Vai ter que fazer diferente. Eu até falava aqui que se não houver um sprint nessa fase final desse terceiro terço do Campeonato Brasileiro, aí não vai funcionar. Tem que ter um sprint. O Atlético precisa mudar o jeito de jogar, principalmente ter mais segurança defensiva, que eu acho que é o que está faltando. Agora, Renata, eu não posso aqui deixar de fazer uma pergunta a você, que hoje está realmente parecendo uma mariposa. A pergunta é: e o seu Inter, Renata, está pronto para ser campeão? Você está confiante no Colorado? Mais ou menos. Sonho meu! Hoje é o seguinte, hoje eu estou livre, hoje eu estou flutuando ainda, não sei porque eu já estava fora. Te largou, você largou o Átila. fora. Você acertou, Everton. O que você hoje falou eu estou... aí, ó? O quê? O que ele falou? O que você falou? Não, é porque ele falou, estou livre. Eu falei, por que você largou o Átila? Não. Aí, eu só queria Você é louco, eu sou aquele balão que voa até o limite da cordinha. Opa, boa. Entendeu? Agora, o Inter, o Abel Carlos da Silva Braga, já foi campeão brasileiro. As pessoas esquecem, não é? Com o Fluminense. Ué, não foi? Então, o Abelão tem experiência, tem identidade, só que para ser campeão brasileiro não conta apenas com desempenho fora da casa em 10 rodadas, como tem que contar com tropeços do São Paulo, do Atlético, do Flamengo, do Grêmio, enfim. Então, na verdade, acho que o Inter está na briga sim, mas não forte ainda. Está na briga forte, pesadamente, pela vaga direta de Libertadores. Mas, Renata, hoje. Os tropeços você não controla. Embora a gente saiba que o Inter agora precisa contar com o tropeço, mas isso você não controla. O que o Abel precisava fazer era recuperar o time emocionalmente, depois da saída do Cudê. Ele encarou ainda eliminações, porque ele recém tinha chegado, tentando mudar algumas coisas do Cudê. Encarou a Covid. Teve Covid, ficou afastado do time e ainda assim ele tem 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas. Colocou esse menino Caio Vidal aí, que foi uma aposta dele, que está jogando bem, fez o primeiro gol dele ontem. O Yuri Alberto é um ótimo definidor também, porque ele não tinha ontem o Galhardo. O trabalho do Abel está se mostrando muito interessante nesse momento. Ele está recuperando o time. Fato. E eu tô com você, esse negócio de tropeço você não controla, mas as cachaças tem que controlar, meu Deus. Mas agora Não é tropeço, é porque é tropeço atrás de tropeço, dependendo da cachaça, agora, menina. qual é a chance do São Paulo, de verdade, aqui na pesquisa, deveria ter um time mais para adicionar aí. Eu sei que tá difícil a situação, que são poucos times, mas tinha que estar o São Paulo aí. E eu também... chance do São Paulo perder esse título mas brasileiro... tá na pergunta, não, mas é né? pergunta, Qual o principal não é pergunta. concorrente Eu li a do pergunta. São Paulo? Não tem, é o São Paulo. São Paulo É tá o na próprio pergunta. São Paulo. É o Entendeu? próprio São Paulo. O concorrente do São Paulo é o próprio São Paulo. Ah, São não Paulo vem agora perde puxar o saco. esse título Você chamou brasileiro. São Paulo de Sargento Nem a Garcia, pau. aí, não sei o quê.
ganha, Paulo, São Paulo já entreguem as taças, pode preparar o churrasco, São Paulo não perde título brasileiro, uma pena, que eu queria ver a Renata feliz de fato, mas esse é o segundo colocado, tá bom demais, tá bom demais. Você tá aquele balão sem cordinha, hein, menino? Mas esse balão tá sem cordinha, vai lá. Pode ser boa. Mas se o Inter ganhar um Grenal, se o Inter ficar em segundo, se ganhar se o Inter for pra Libertadores diretamente, eu vou ficar muito feliz também. O não é só Inter o título, eu tô comemorando. Mas, tudo. Renata, o Inter ganhar um Grenal... Faz tempo, Não né? combina essas palavras aí. Agora, o Abelão já ganhou vários. O Chico pode te contar depois essa história, que ele acompanhava como jornalista lá de É verdade, é verdade. Ai, ai, ai.